E aí, pessoal, tudo bem? Muita gente assistiu e deu feedback a respeito daquele vídeo que eu fiz sobre Diablo 4, a diferença de Fã e Fanboy. Eu tô aqui para responder alguns questionamentos, nada que já não tenha sido conversado exaustivamente pela comunidade, mas eu acho que o mínimo de consideração que eu devo é dar a minha perspectiva sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a diferença de preço e de valor, mas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, eu não vou falar do óbvio aqui, eu vou dizer o valor e o preço do Diablo 3 para vocês pensarem a respeito do 4. Então, para isso, eu preciso contar uma história para vocês. E vai passar por fofocas de família, então me desculpem se eu parecer só alguém apelando pro sentimental, eu juro que não é isso. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem, muito bebezinho, e eu fui afastado da família da minha mãe. E com 17 anos eu queria buscar as minhas raízes, né? Então eu fui atrás de alguns tios para conversar. E um dos primeiros tios que eu topei, ele disse o seguinte para mim, na correria que ele estava do trabalho dele. Hoje eu entendo perfeitamente, depois a gente passou a se entender bem. Mas ele disse uma coisa que na época me machucou bastante e que só foi fazer sentido muito tempo depois. Ele falou, sabe o que que é? O que faz a família não é o sangue, é o convívio. O que faz a gente ser parente, o que faz a gente ser família, é o convívio desde pequenos, é a presença sempre. E depois de passado tanto tempo, é muito difícil a gente criar isso de forma artificial. Na época, adolescente revoltado que não compreendia muito bem o mundo, eu fiquei puto com ele. Entendi isso como rejeição e isso me marcou por muito tempo. Até que, depois que eu voltei do Japão, eu tive iniciativa por parte da família de se aproximar de mim e eu estava disposto. Então, eu era um cara de 30 anos com os meus primos de 35, 40 e a gente estava se encontrando para os natais. E você consegue imaginar como que é você ter um Natal em que as pessoas ficam todo o tempo lembrando da infância e lembrando da adolescência e contando histórias de família e eu ser completamente excluído de tudo aquilo porque eu não participava das lembranças deles simplesmente porque eu não tinha vivido a vida próximo, então tudo era novidade. Por que esses encontros eram legais? Porque a gente se conhecia. A gente se conhecia, eles falavam da vida deles pra mim e eu falava da minha vida pra eles. E era um intercâmbio, era uma troca muito boa. Só que esse tipo de troca eu faço aqui em Sergipe quando eu conheço um vizinho novo. Eu vou pra padaria, a gente toma um café e a gente troca histórias. E a gente pode construir uma amizade daqui pra frente? Até pode. Só que não é a mesma coisa. E a gente não vai ser família, a gente vai ser amigo. E a família ela tá ligada com o tempo que você dedica a algo, mesmo que involuntariamente, e você vai nutrindo e fazendo aquela massa crescer. Até que chega um ponto em que você encontra pessoas que são tão próximas de você que a sua vida só faz sentido cercada dessas pessoas. E aí eu estendo a família a amigos também, porque se por um lado eu não tive uma família muito próxima, eu tive amigos que são muito mais que família para mim. E que não importa quanto tempo passa, quando a gente se encontra parece que tempo nenhum passou. E por que eu tô falando isso? Porque eu comprei o pack do Resurrect na promoção. E essa promoção, ela me deu o Diablo 2 e o Diablo 3. Diablo 3 é um jogo que eu parei de jogar há pelo menos 6 anos e eu parei de jogar de uma forma bastante traumática para mim, por perdas pessoais. E também porque o jogo envelheceu, por que não? Porque se a gente está falando de 2016, 2017, a gente está falando de uma época em que esse jogo já tinha 3, 4 anos. E na época a gente tinha uma abundância, assim como agora, a gente tinha uma abundância enorme de opções. É jogo sendo lançado toda hora, coisa boa sendo lançada toda hora. Foi muito difícil pro Diablo depois que o Black Desert saiu. Eu tô falando de mim. Era muito difícil eu abrir Diablo 3 para querer jogar com o Black Desert inteiro para explorar maravilhoso como ele foi desde o lançamento até 2019, mais ou menos. Pois bem, quando eu peguei esse pacote do Diablo 3, ele me liberou o Necromante. O Necromante foi, quando ele foi lançado, tem centenas, tem milhares de vídeos do tipo personagem novo é conteúdo e eu deixo pra vocês decidirem isso lá nesses vídeos. Quando o Shu saiu, o Shu é porque eu jogo HOTS, tá? Quando o Necromante saiu,
É, eu não tava na vibe do Diablo mais. Então pra que eu vou comprar uma expansão do jogo com o conteúdo classe necromante, que tenha mais um ato, que tenha mais alguma coisa pra fazer, mas por que eu vou comprar isso de um jogo que eu não tô jogando? Então eu deixei passar e eu nunca joguei e nunca me fez falta. E essa semana eu tive a oportunidade de comprar um pack que me veio esse Necromante e me veio o Diablo 2, que é um jogo que na época eu não jogava porque eu não tinha PC, não tinha o jogo, não tinha tempo, tava fudido na vida, precisando fazer outras coisas, mas eu lembro do Diablo 2 sendo streamado pelos meus amigos. Não tinha Twitch, não tinha YouTube. Eu ia na casa dos meus amigos e ficava vendo eles jogarem. E eu ficava impressionado com aquilo. Era um jogo que eu queria jogar. Mas como qualquer pessoa que só tenha visto alguém jogando o jogo, é claro que não era bom. Então, quando o Diablo 2 caiu na minha conta, o Remastered, e eu abri com o Carlos para jogar, eu tava completamente perdido. Eu não sabia andar, eu não sabia pegar item, eu não sabia que dropava item quando você morria, eu não sabia que o teu gold também caía. Eu não sabia desbravar mapa, eu não sabia com quem que eu pegava quest. E foi divertido. E já parei. Eu devo voltar. É um jogo que eu quero concluir pela história. É, porque eu conheci de outros meios. E uma coisa que eu adorei do Diablo Remastered é que você tem a tecla G sempre à sua mão. Eu acho que é G. Você tá andando no mapa e você anda no modo Remastered. Ele tá bonitinho. Ele continua quadrado como o Diablo sempre foi para se manter a essência do Diablo 2, mas ele tá bonitinho. E em determinados mobs novos, inéditos, lugares novos, inéditos, você simplesmente aperta G e imediatamente ele troca pro gráfico que ele era antes. E aí você vê aquela tosqueira saudosista para muita gente, mas que tá velho, e pra gente começar a jogar um jogo naquele gráfico hoje é muito difícil. Então eu jogo no Remastered, mas de vez em quando eu alterno e falo, nossa, eu lembro dos meus amigos jogando nessa fase, eu lembro dos meus amigos matando esse boss, eu lembro dos meus amigos andando por aqui, e poder ter acesso a isso é uma coisa muito legal. Só que ainda é muito pouco para eu me prender da maneira como tá sendo jogar de Necromante aqui. Então, depois de 6 anos sem abrir esse jogo, eu abri e corri no baú, e o meu baú estava exatamente igual o que sempre esteve. Hoje, isso aqui não vale nada, mas na época já valeu bastante. E entre as coisas que eu encontrei no meu baú foi esse anel e esse colar. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou reviver a história assistindo todas as cutscenes, escutando todos os tomos, eu vou ver todos os diálogos, eu vou conversar com o NPC, por quê? Porque eu quero fazer uma revisão da lore. E eu vim aqui dizer pra vocês que essa experiência ela tá sendo incrível. Ela tá sendo como um encontro de Natal de família. Porque Diablo 3 foi vivido. Diablo 2 para mim não foi vivido. Se você me perguntar se ele vale 30, 50 reais, eu vou dizer para você que eu não sei. Mas Diablo 3 ele foi vivido. E se você perguntar para mim como tá sendo jogar de Necromante, passando pela campanha, eu terminei o ato 1, terminei o ato 2, fui dormir tarde, agora eu tô no ato 3, é porque eu desloguei aqui e resetei, mas eu já tava na terceira parte. Tava chegando no Asmodan já. E aí o que eu vejo? Eu vejo lugares onde eu passei infinitas vezes, mapas e quests e diálogos e coisas que eu vi infinitas vezes antes de se lançarem as fendas, quando a coisa começou a perder a graça pra mim. Mas quando a gente tinha que buscar chave pra ir fazer o boss, pra tentar dropar os negócios lá, os infernígnios, né? Um negócio assim. Eu já não lembro tanto. Passar por aqui foi como reviver uma vida vivida lá atrás. E aí eu postei isso daqui na comunidade. Eu falei, olha o que eu encontrei no porão depois de 6 anos sem abrir. Um jogo que não precisa competir com nenhum outro porque ele marcou um passado memorável da minha vida que não pode ser revivido. Não pode ser revivido como a pessoa que eu era lá atrás jogando, mas eu posso viver hoje. E aí eu digo, o Diablo 4 ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser vivido, porque se você parar pra pensar no Diablo 2, para os padrões de hoje ele é um jogo ruim. Mas eu imagino que as pessoas comprando o Diablo 2 Remastered e jogando só pela campanha, elas têm um efeito nostálgico sem preço, como eu tenho jogando o D3, por exemplo. Por quê? Porque o D3 pra mim ele foi vivido. Então eu mato o boss e eu lembro de pessoas que matavam o boss comigo em PT. E eu escuto essas pessoas falando e eu lembro das amizades que eu dropei jogando esse jogo.
E aí eu lembro desse meu tio falando, o que constrói uma família é o convívio. E o que constrói laços afetivos com o jogo também é a presença nesse universo. E aí as memórias elas vão tirando tudo aquilo que era de ruim e a gente vai romantizando as coisas boas, porque são aquelas que a gente insiste em lembrar. Então, o Diablo 3 tem um monte de coisa que me incomoda e que fez eu parar de jogar o jogo. Porém, jogando mais uma vez a campanha para experimentar o Necromante, eu tô revivendo tudo aquilo que eu amava, tudo aquilo que eu gostei, tudo aquilo que era importante para mim nesse jogo. E tá sendo sensacional. Ah, então, quando eu digo que o Diablo 4 ele não precisa quando eu digo que o Diablo 4 ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser vivido, é exatamente isso que eu tô falando. Se você jogar esse jogo o suficiente, se ele for tolerável o suficiente, porque tinha muita gente que jogava o Diablo 2 porque era tolerável e porque era o melhor que tinha, não é porque o cara era apaixonado por esse tipo de jogo. O cara jogava xingando, do mesmo jeito que tem um monte de gente que joga Black Desert xingando. Tem um monte de gente que joga o WoW xingando, mas tá lá. Tem gente que joga o Skyrim, o online lá, não é Skyrim, eu sei. Tem gente que joga isso com raiva todo dia, mas tá lá porque os amigos estão lá, porque a vida social dele tá lá. E não venham me dizer que vida de gamer não é antissocial, porque não é. A gente conhece muita gente, a gente conversa com muita gente. E essas pessoas estão próximas e do mesmo jeito que muita gente que trabalha com você está próxima fazendo home office do outro lado do país. E tá tudo bem. Agora, quando eu pergunto se Diablo 2 vai ser Diablo 4, se eu quando eu pergunto se Diablo 4 vai ser perfeito, é claro que ele não vai ser. Ele vai vir cheio de defeitos do mesmo jeito que o 3 teve, que o 2 teve. A gente não vai encontrar o jogo perfeito. Só que eu acho que todo mundo que fica se especializando em encontrar defeito em jogo, todas essas pessoas estão focando na coisa errada. Porque tem uma família fazendo piquenique no parque e o cara tá lá no formigueiro falando assim: ah, que bosta de parque, tem um monte de formiga aqui, olha essa larva, olha esse cocô de cachorro. Você não precisa ser essa pessoa. Você pode participar do piquenique com a gente e falar: olha que sanduíche legal que a gente trouxe. E focar na coisa boa, porque são as conversas banais, são as conversas vazias, são as conversas desnecessárias que a gente tem matando o boss junto porque cada um quer dropar o seu item para depois de jogar sozinho. São essas possibilidades de interação que vão te dar o cenário para que um dia você possa voltar aqui e jogar e falar: cara, isso daqui faz parte da minha vida. Isso daqui faz parte da minha vida. Então, se você me perguntar qual é o preço do Diablo 3 no lançamento, eu não lembro mais. Mas nos Estados Unidos foi $60, aqui deve ter sido alguma coisa entre 100 e 160. Eu sinceramente não lembro quanto que eu paguei nesse jogo. Só que só de feiticeiro eu tive 460 horas. Foi o meu char principal, eu acho que com nenhum outro eu joguei tantas horas assim. Não joguei Diablo nem de perto aquilo que eu joguei Black Desert. E tá tudo bem. E ainda assim, quando você me pergunta o preço daqui desse jogo no início, para tudo que ele representou, e principalmente para ele me dar o que eu tenho com ele hoje que não tenho com Diablo 2, por exemplo. Ou seja, esse efeito nostálgico de poder reviver a história e falar: meu Deus, eu cresci aqui, quando eu andava por aqui tudo isso daqui era mato. Mentira. Quando você tem esse efeito nostálgico de poder voltar, a coisa, o preço deixa de importar e o valor ele se sobressai. E o Diablo 2, com ele, eu não tenho isso. Eu não consigo desenterrar lembranças, eu não consigo desenterrar memórias. Por quê? Porque o Diablo 2 não foi vivido, o Diablo 3 ele foi vivido. Então eu acho que o Diablo 4 ele tem que ser vivido. E se você acha que esse jogo é o seu estilo de jogo, e você está no momento da sua vida em que você acha que você pode jogar, e se você sabe que você vai jogar, aí você pode cair no cálculo que todo mundo faz aí de entretenimento por hora, e aí esses R$ 350 divididos por todas as horas que você vai jogar vai virar uma coisa pífia e vai te fazer talvez economizar dinheiro, porque talvez você prefira ficar jogando Diablo ao invés de sair, e hoje quando você sai você gasta 100 conto, pelo menos.
Então pode ser uma maneira barata de economizar dinheiro, porque você vai de fato se entreter e vai preencher o seu tempo. Mas imagina que você não gosta desse estilo de jogo porque você acha que ele é repetitivo e você não jogou o Diablo 2 e jogou o Diablo 3 e parou porque você achou chato. Por que é que você está cogitando a possibilidade de gastar dinheiro nessa porcaria que é pra você só porque todos os seus amiguinhos estão gastando? Vai descobrir o que você gosta. Vai descobrir o que você gosta, porque onde você estiver, você vai criar raízes. E no futuro você vai olhar para essas raízes e vai falar: meu Deus, que época gostosa que eu vivi, porque eu estava genuinamente me divertindo, eu não estava lá só porque todo mundo estava. Parem de buscar o jogo perfeito, porque não vai existir. Busquem a essência de vocês. Nossa, parecia um coach agora na Quântico ainda, cheio de fé. Mas busquem a natureza de vocês e descubram em que tipo de jogo vocês se sentem bem. Porque só de estarem lá felizes, vocês já vão atrair muito mais gente do que aquele cara que fica jogando o negócio todo dia, reclamando do negócio todo dia, porque tá puto, porque tá lá, porque os amigos estão. Você tá, você tá com um carrego negativo nas suas amizades. Você pode fazer novas amizades com um carrego positivo no jogo que você adora, pense nisso.